Olá pessoal, meu nome é Paulo, eu sou músico e professor de violão. E hoje eu tô aqui para tentar fazer você entender quais são as habilidades que uma pessoa precisa desenvolver para aprender a tocar violão. Então, eu vou meio que te dar um diagnóstico. Se você já tentou aprender a tocar violão sozinho e sentiu alguma dificuldade, eu vou tentar te dar um norte para você saber quais são as habilidades que você precisa desenvolver para aprender a tocar violão. Ou não só violão, qualquer outro instrumento musical, tá? Eu desenvolvi uma teoria para tentar explicar quais são as habilidades que uma pessoa precisa dominar para tocar qualquer tipo de instrumento musical, inclusive o violão. E se você já tentou aprender a tocar o violão e não conseguiu, eu vou tentar te dar o norte agora para você saber quais são as habilidades que você precisa desenvolver, tá bom? Então, segue comigo, ó. Aqui a gente tem uma estrutura com os 5 pilares fundamentais para você aprender a tocar qualquer instrumento musical, tá? Então, ó, a primeira área que você precisa desenvolver, a gente vai tratar ela por intervalos de tempo. Então tá aqui, ó. Intervalo de tempo é você saber dominar e dividir um espaço de tempo em partes iguais, tá? E saber administrar essas partes, ok? Outra área que a gente precisa dominar também é chamada de conhecimento sobre o instrumento. Então, lógico, se você vai tocar piano, vai tocar violão, você precisa saber como funciona, né? Porque os equipamentos são totalmente diferentes, né? O funcionamento é diferente. A terceira área que você precisa ter domínio é campo harmônico. O que é o campo harmônico? O campo harmônico é eu saber quais são as relações diretas e indiretas entre as 7 notas musicais. Então, por exemplo, o que eu posso fazer entre combinações entre o Dó e o Ré, o Dó e o Mi, o Dó e o Fá? Quais são as melhores combinações que eu posso ter num instrumento? O campo harmônico, ele organiza isso, tá bom? As relações diretas e indiretas das notas musicais. E por fim, última área que a gente vai chamar de estilo musical, que é você dominar o estilo que de repente vocês tenham um de preferência, tá? Eu acredito realmente que todo mundo tem que ter um estilo musical de preferência, mas não necessariamente só um, você pode ter vários estilos musicais, mas ela não deixa de ser uma das áreas que você precisa trabalhar, tá? E olha que interessante, em cima dessas 4 áreas a gente vai ter um alicerce que a gente vai chamar de condicionamento psiconeuromotor. O que é isso? Condicionamento psiconeuromotor é tudo relacionado às habilidades que você tem. Então, desde ler um livro, até começar a andar quando você era criança, andar de bicicleta, andar de moto, para tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa disso aqui, ó, dessa área, condicionamento psiconeuromotor. Por quê? Porque se a gente dividir a palavra, a gente vai entender que psico refere-se à mente, né? Então a capacidade de você, através da sua mente, analisar as informações que chegam até você e tirar um critério para ela, saber se ela é benéfica ou maléfica. Neuro significa cérebro, né? Ou sobre o nosso sistema nervoso, que seria o cérebro central e o periférico, que é toda a inervação que sai do cérebro para levar e receber informações do nosso corpo, né? E o motor, que é tudo relacionado a ossos, nervos, músculos, tendões, que faz a gente se movimentar, tá? Então, a união dessas 3 habilidades, da mente analisando as informações, o cérebro emitindo comandos para os seus músculos de fazer o movimento certo, na quantidade certa e na hora certa, tudo isso é o que te leva, de fato, a aprender uma nova habilidade, tá? Inclusive para tocar violão. É assim que funciona. Então eu vou fazer uma analogia para você entender andando com bicicleta. Então, se você sabe andar de bicicleta, você vai conseguir entender o que eu vou te explicar. Quando a gente toca violão, uma das mãos é como se representasse as pernas pedalando, tá? Então, essa mão aqui, ela representa o movimento que a gente faz no violão tocando as cordas, o ritmo, basicamente. A outra mão, ela vai fazer como se fosse a direção, tá? Então, se você está dirigindo uma bicicleta, essa mão representaria onde você está segurando o guidão e dando a direção para a bicicleta, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Por que eu estou fazendo essa analogia? Se você entender que tocar violão é muito parecido com andar de bicicleta, calma que eu vou explicar.
Isso tudo vai ficar muito mais fácil para você entender. Por quê? Porque pensa comigo, uma das mãos no violão, ela faz movimentos padronizados e previsíveis, de forma que quando você anda de bicicleta, você não pensa para pedalar. Com a mão direita no violão é a mesma coisa. Depois que você aprendeu um padrão previsível, você não precisa mais pensar nele para fazer. Ele apenas acontece, assim como você quando anda de bicicleta, tá? A outra mão, que faz acordes e solos, ela também consegue alcançar esses padrões previsíveis, de forma que quando você está condicionado, olha lá o condicionamento psiconeuromotor, você consegue fazer esses movimentos sem precisar raciocinar sobre eles, tá? Por quê? Porque eles se tornam automatizados, automáticos. Da mesma forma como andar de bicicleta, tá? Ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa que você já saiba fazer bem e que não precise pensar muito, tá bom? Então, e outra coisa legal que eu gosto de compartilhar, que eu quero compartilhar com você. Tudo isso aqui, eu descobri que você não precisa estudar um monte de coisa desorganizada e de forma que você não consiga entender, tá? Eu comecei a tocar violão com 14 anos de idade, eu demorei muito tempo para aprender a tocar violão porque eu não tinha dinheiro para fazer aula, eu comecei a aprender sozinho. E eu descobri que o único jeito que eu tinha de tocar violão, de aprender isso, era buscando coisas fracionadas, tanto em revistinha de banca de jornal, quanto em perguntar para os amigos o que eles podiam me ensinar, que já sabiam mais do que eu, né? E nesse decorrer desse tempo, eu demorei muito tempo para aprender isso, e talvez eu sei que você, assim como eu, esteja nessa fase de tentar aprender sozinho e não saber por onde seguir. Então, eu estou tentando te dar um norte para você saber quais áreas que você precisa estudar. E melhor que isso, além de eu te falar quais áreas que você precisa estudar para aprender a tocar violão, eu estou tentando te mostrar que se você soubesse o ideal para estudar dessas áreas, você teria uma condição de saber exatamente o que estudar. O que eu estou tentando te mostrar é o seguinte: essa teoria que eu criei, ela é toda baseada na lei de Pareto, tá? O que é a lei de Pareto? Pareto foi um economista que viveu na Itália entre o século XVIII e XIX, e ele desenvolveu uma teoria sobre proporção de rendas na sociedade. E ele descobriu que 80% da riqueza de todo o mundo estava distribuído em apenas 20% da população. Então, 20% das pessoas de todo o planeta dominavam 80% de toda a riqueza. E essa lei, ela pode ser aplicada a muitas coisas, tá? Inclusive para o que eu criei para tentar explicar que se você quer tocar violão, é uma coisa, ó. Um expert precisa de 10 mil horas de treinos para conseguir dominar o status de expert, tá? Mas para você aprender a fazer qualquer outra coisa no nível básico, você precisa de apenas 20 horas de treino, tá? E eu não sei se você quer se tornar um expert no violão, mas independente disso, eu estou tentando te dar as suas primeiras 20 horas para você aprender o hobby mais legal no Brasil, pelo menos ao meu ver, porque eu adoro tocar violão, tá? Então, por que eu falei sobre a lei de Pareto? Eu criei um e-book mostrando o que eu descobri sobre quais são os 20% que você precisa estudar para ter 80% do resultado em todas essas áreas, tá? Então, se você já soubesse quais são os 20% de cada área que você teria que estudar, então você já faria isso, concorda comigo? Você não estaria perdido estudando coisas desorganizadas, né? Informações desorganizadas. Deixa um like, compartilhe com os amigos que não sabiam disso, marque os amigos para eles aprenderem sobre isso também. E se você ainda não me segue para receber mais vídeos como esse.